Então, porque quando o Senhor me der uma oportunidade para pregar, vai ser exatamente isso aqui que eu vou falar. E hoje eu vim trazer algo que Deus ministrou no meu coração para vocês, amém? Hoje eu quero falar sobre alguns pesos que nós precisamos liberar para sermos fortes. Porque força em Deus significa entrega. E eu preciso saber administrar esses pesos para mim conseguir ser forte. Então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Josué capítulo 1, versículo 1 diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Versículo 9. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Eu imagino aqui Josué, no dia em que Deus falou isso para ele, dizendo que agora a responsabilidade de liderar aquele povo estaria sobre ele. E os pesos que eu vou falar aqui, que nós precisamos deixar para sermos fortes, eu tenho certeza que Moisés e Josué tiveram que aprender a lidar e administrar esses pesos. Porque eles sendo líderes, né, tudo estava ali, eles eram ali na frente. Então tudo vinha sobre eles, tanto os bons quanto os ruins. Então o primeiro peso que eu e você precisamos liberar para sermos fortes é o peso da ofensa. A ofensa, ela traz consigo a frustração. E às vezes uma coisa que era tão pequenininha, a gente dá poder para se transformar em algo maior. Às vezes a gente acorda num dia muito feliz, muito animada, aquele dia assim que a gente pensa, nossa, será uma bênção. Só que a gente lê algo, escuta algo que ofende e magoa a gente, e o que acontece? A gente dá poder para aquilo comprometer todo o restante do nosso dia. E aí muitas vezes a gente passa o dia triste, o dia segue cansativo e não tão alegre quanto estava, porque a gente deu poder para as frustrações, para aquelas ofensas. O problema aqui não é ser ofendido, é eu ficar relembrando e remoendo a ofensa que me fizeram. Porque quanto mais eu me lembro, quanto mais eu penso, mais ela cresce. Então nós precisamos ter as lembranças certas para que isso não acabe, poucos segundos não destruam um dia inteiro. E aí eu fico imaginando Josué liderando aquele povo, o tanto de ofensa, o tanto de coisas que ele deve ter escutado e nem merecia. E aí eu penso, o que seria dele? O que seria do propósito que Deus colocou na vida dele se ele tivesse dado lugar a cada ofensa que ele recebia? Mas eu penso que Josué pensava assim, eu não posso dar lugar às ofensas, sabe por quê? Porque Deus confiou algo a mim. Porque eu tenho um propósito, eu tenho algo para ser feito. Então eu não posso desviar o meu foco para aquilo que não acrescenta. E isso serve para nós. Deus colocou algo na sua vida, Deus colocou um propósito, Deus confiou algo a você. Não perca seu tempo com o que estão deixando de dizer, com o que estão falando. Muito mais importante do que estão dizendo é o seu propósito. Muito mais importante do que pensa ou deixa de pensar sobre você é o que Deus pensa sobre você, porque é isso que realmente importa. Então toda vez que uma frustração vier, que ela querer tirar o seu foco, porque é isso que a frustração faz, ela tira do nosso coração toda a paz e toda a alegria. E quando a gente escuta uma ofensa, é como se todas as outras coisas boas que a gente tivesse escutado sobre nós sumisse.
Então eu quero te dizer para você não dar lugar às ofensas. Porque quando você dá lugar à ofensa, você perde o mais importante, que é o foco naquilo que Deus te confiou. Então se Deus te confiou algo, se você tem algo para fazer perante o Senhor, não perca o foco, porque é exatamente isso que o inimigo quer. Quer levantar situações e coisas para fazer a gente perder o foco. E eu acredito que muitas situações e ofensas vieram na vida de Moisés e de Josué, porque eles tinham um grande chamado, eles tinham uma grande missão. Deixa eu te falar uma coisa. Por você ter um grande chamado, por você ter uma grande missão, o inimigo vai fazer de tudo para tentar tirar você do foco. Vai ser uma palavra contrária, vai ser alguém que se levantando, pode ser até dentro da sua casa, para fazer você perder o foco. Mas deixa eu te falar uma coisa, quando a ofensa vier, quando a frustração querer tomar lugar, eu quero que você se lembre que assim como Deus disse que estaria com Josué, Ele estará conosco. E essa é a maior certeza que nós temos, porque apesar das aflições, porque apesar das dores, Deus estará conosco. Amém? O segundo peso que nós precisamos liberar para sermos fortes é o peso da impaciência. E esse daqui, quando Deus fala comigo, Ele, ó. Então Deus está falando com vocês e comigo também. A gente tem uma urgência de que as coisas fiquem prontas e aconteçam do dia para a noite. Só que deixa eu te contar uma coisa. A gente não fica pronto do dia para a noite. Tudo é um processo. Para que a terra prometida fosse conquistada, demorou, um tempo. Por quê? Porque foi um processo, foi uma preparação. Então nós precisamos vencer a urgência e a impaciência de querer tudo no nosso tempo, na nossa hora. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vai entregar algo para a gente sem que a gente esteja preparado para receber. Por exemplo, eu faço faculdade de pedagogia. Minha faculdade dura 4 anos, meu curso. Eu só tenho 2 anos e meio cumpridos. Se eu for para uma sala de aula agora para me tornar a professora regente, será que eu vou dar conta? Eu posso até me esforçar. Mas será que eu vou ser a mesma professora boa se eu tivesse terminado os 4 anos da preparação? A mesma coisa aos planos e os projetos de Deus para a nossa vida. O que adianta uma pessoa que não sabe dirigir e que não tem carteira ganhar um carro? Ela vai saber usufruir e aproveitar desse carro? Certamente que não. Então, Deus não vai te entregar algo para que fique estacionado, não. Ele quer te entregar algo para que você usufrua e através da sua bênção, outras pessoas sejam alcançadas. Vocês lembram da história de Davi? Quanto tempo demorou para que ele se tornasse líder ali, o rei? Demorou um tempo, não foi? Porque é os processos. Então não acelere os processos de Deus. Toda vez que a impaciência vier, e eu falei isso para os jovens uma vez, que se for para a gente olhar para trás, para os nossos erros, para tudo que a gente fez de ruim, que a gente só se lembre da maturidade e da sabedoria que a gente adquiriu com esses erros. Então toda vez que a impaciência e a pressa e a urgência querer tomar conta do seu coração, eu quero que você se lembre de todas as vezes que você entrou na frente de Deus e quis avançar o tempo. Porque eu tenho certeza que deu errado. Então quando você estiver ali com seu coração angustiado, pensando, não, mas está demorando, mas quando que vai ser? Eu quero que você se lembre que o nosso tempo ele é imperfeito. Nós não sabemos como é o dia de amanhã, nós não sabemos como será o nosso futuro, só Deus sabe. Então, se Ele estabelecer um tempo, Ele sempre estabelece um tempo para que as promessas e milagres aconteçam. Tem alguns que são rápidos e tem outros que demoram, e é sobre esses que eu quero falar. Sobre esses milagres e esses processos que demoram um pouquinho para acontecer. Porque Deus está nos aperfeiçoando. Ele está trabalhando em nós para que Ele trabalhe através de nós. Deus não vai trabalhar em mim e em você do dia para a noite, porque como eu falei, é um processo. E é pelos processos que a gente vai errando e aprendendo. A gente vai vencendo um pouquinho a cada dia. Então não acelere os processos, não murmure. Paulo em 1 Coríntios 10, ele cita um dos motivos pelo qual o povo ficou 40 anos no deserto. Um dos motivos foi a murmuração.
Porque quando a gente murmura, é como se a gente estacionasse no lugar. E às vezes Deus quer levar a gente para tantos outros lugares. Às vezes Deus olha e fala, mas eu queria tanto te levar para outro lugar, mas você está aqui porque você ainda não aprendeu que não é no seu tempo, mas no meu. Então muitas das vezes a gente fica estacionado, a gente fica parado e fica repetindo as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos processos. Por que será? O que eu estou fazendo? O que eu ainda não estou aprendendo? O que Deus ainda não me ensinou para que eu passe dessa fase? A gente só consegue passar de uma fase para outra quando a gente aprende e vence, não é? Na primeira fase de um jogo a gente está como? Eu estou aprendendo. Então é assim. Se eu fizer assim, ok. Se eu fizer assim, eu vou conseguir. A mesma forma é como Deus trabalha. É tudo por um processo, é tudo por fases. Eu não posso querer... Eu estou na fase 1 e quero ir para a fase 10. Eu não vou durar 10 segundos na fase 10. Porque eu não tenho as experiências da fase 2, da fase 3, da fase 4. Eu vou chegar na fase 10, se eu passar da 1 para a 10ª, totalmente despreparada, eu não vou dar conta. E Deus não quer que isso aconteça com você. Ele quer que você dê conta. Ele quer que você consiga, mas para isso, Ele precisa trabalhar em você. Porque constantemente nós precisamos ser trabalhados e aperfeiçoados pelo Senhor. E é por isso que alguns milagres e algumas promessas de Deus demoram um pouquinho para acontecer. Porque nós precisamos ser trabalhados e moldados por Ele. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você está sendo moldado por Ele, pode ter certeza que você vai sair dessa vitorioso. Pode ter certeza que quando você chegar lá, quando você passar de fase, você vai entender o porquê da transformação, o porquê da preparação. Porque é assim que Deus faz, amém? E o terceiro peso que eu e você precisamos liberar para sermos fortes é o medo. E esses aqui eu acho que é um dos mais difíceis. Não tem problema nenhum da gente sentir medo. O medo ele é bom, ele é saudável. Mas quando o medo me impede de fazer algo para o Senhor, aí tem problema. Por exemplo, eu tenho medo de cachorro. Então, se eu passo por essa rua aqui e eu tô vendo que tem uns cachorros ali, o que eu faço? Não, eu vou pela outra. Porque eu sei que se eu for por essa daqui, eu posso ser mordida, eles podem correr atrás de mim, como aconteceu. Aí eu aprendi, não, eu vou por essa daqui. Aí tranquilo, medo saudável, me protegeu dos cachorros. Mas e quando o medo me impede de subir num púlpito? Quando o medo me impede de falar o que Deus me mandou falar? Quando o medo me impede de fazer aquilo que Deus colocou para mim fazer? Josué, eu tenho certeza que teve um pouquinho de medo, né? Liderar uma multidão é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais porque ele ia substituir alguém que foi tão usado por Deus. Alguém que deu tanto lugar a Deus que através dele abriu o mar vermelho. Olha só. Como que a gente não teria medo diante de uma situação dessa? Mas o que eu acho lindo aqui é que Josué não deixou o medo parar ele. O que seria do livro de Josué se ele tivesse deixado o medo tomar conta do coração dele e não ter avançado? Porque é isso que o medo faz. O medo nos impede de avançar, ele nos impede de prosseguir. Eu não consigo exercer aquilo que Deus colocou para mim fazer. E tem um problema quando isso acontece. Porque quando eu não faço aquilo que Deus colocou para mim fazer por medo, muitas vidas são deixadas de ser alcançadas por conta disso. Porque Deus está contando comigo e com você para espalhar o evangelho dele, para falar sobre o amor dele. Então, se eu deixasse o meu medo falar mais alto do que aquilo que Deus colocou na minha vida, certamente eu não estaria aqui em cima. Alguém que se escondia ali naquela salinha para não receber a oportunidade hoje aqui em cima. Mas por quê? Porque eu decidi que o medo não ia mais me parar. O medo não ia mais tomar conta da minha vida e ia me impedir de viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Eu quero te dizer que quando você deixa o medo te dominar, você não sai da sua zona de conforto. E grave isso. Se eu não saio da minha zona de conforto, eu não vejo o sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. Se eu não saio da minha zona de conforto, eu não vejo o sobrenatural de Deus.
Porque como eu falei, força em Deus significa entrega. Eu vou me entregar totalmente a acreditar que se Ele me chamou, Ele me capacita. Assim como Ele fez com Josué, Ele capacitou Josué e esteve com Josué. Se fosse Josué sozinho, ele não teria dado conta. Mas eu quero te lembrar que você não está sozinho. Você não está sozinho, então não deixe que o medo se torne um empecilho para que você viva aquilo que Deus tem para você. Porque eu acredito que o que Deus tem preparado, e Ele diz isso na Bíblia, são os melhores planos, são um futuro de paz e de esperança, são planos altos, são planos grandes. E eu quero te dizer uma coisa, só quem pode impedir os planos de Deus para a nossa vida somos nós mesmos. Somos nós mesmos se dermos lugar ao medo, à impaciência, às ofensas, tudo que roubam o lugar onde Deus estaria ali habitando. Então não deixe que o medo seja um empecilho para que Deus haja na sua vida e que Ele haja através de você, para que um dia você também consiga impactar pessoas lá fora. Que você consiga sair da sua zona de conforto, esperar e experimentar o novo de Deus, experimentar o sobrenatural de Deus. Porque como eu falei, às vezes Deus queria levar a gente para tantos lugares mais altos, mas a gente fica com medo. A gente fica com medo, a gente fica apreensivo de Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não sou capaz. Eu quero te dizer que sozinho você não dá conta mesmo. Mas quem disse que você está sozinho? Quem disse que Deus não está com você? Ele está com você. Eu quero te dizer, mais uma vez, que onde Deus está, Ele capacita, Ele trabalha, Ele transforma. Vocês viram Davi? Era o menor da casa, estava lá fora quando Samuel foi visitar a casa dele. Ele nem imaginou que seria Davi. Por quê? Porque o homem, ele olha para a aparência, mas Deus vê o que está aqui, ó. E se Ele viu algo em mim e você, é porque Ele sabe que a gente vai conseguir. Porque quem dá a força não é a gente. Quem tem o poder não é a gente. Então por que eu estou me preocupando se eu sou capaz ou não, se não sou eu que vou trabalhar, se não sou eu que vou agir, se é Deus. Então se é Deus que vai agir, se é Deus que vai fazer, eu não preciso me preocupar se eu sou capaz ou não. Porque é Ele quem me capacita. Na Bíblia diz que a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai falar, porque quem fala através de nós é o Espírito Santo. Eu somente tenho que dizer, Senhor, eis-me aqui. Que o Senhor faça a tua vontade em mim e que se cumpra o teu querer em mim. Então que hoje você tome a decisão de deixar as ofensas, de deixar o medo, de deixar a impaciência e decidir seguir e viver tudo aquilo que Deus tem preparado para vocês. Amém? Eu agradeço a oportunidade.